Vamos lá, pergunta número 4 da Carla Michele, da inscrita no canal Carla Michele. Ela pergunta assim: gostaria de dicas de como deve ser um espaço de massoterapia para quem atende, no caso, vários tipos de massagem. Então essa é uma pergunta bem ampla, e é por isso que eu coloquei aqui no vídeo para conseguir abordar alguns tópicos em relação a isso. Vamos lá, começando que o espaço de massagem tem que ser o quê? Aconchegante. Tem que ser aconchegante. A pessoa tem que entrar no seu espaço e tem que ter vontade de ficar ali. Isso é importantíssimo. Tem que ser melhor do que se for fazer massagem na casa dela, porque é isso que vai fazer com que motive ela a ir sempre no seu espaço. E para que você deixe isso tudo aconchegante, você tem que ter elementos que traduza, que faça com que ela sinta querida nesse ambiente. E aí a gente tem alguns aspectos importantes que eu falo várias vezes aqui no vídeo, mas vou falar de novo aqui porque é fundamental. Então, primeiro aspecto que a gente vai analisar no ambiente de massagem são as cores, tá? Então, as cores das paredes, as cores dos objetos de decoração, dos materiais que você utiliza, do armário que você põe, tem que ter calor, tem que ter aconchego, tem que trazer essa sensação. E para isso, quais cores a gente usa? Cores quentes. Então, o vermelho vinho, apesar de que o vinho, assim, vermelho, você não pode colocar vermelho vinho em todas as paredes. Ele é um detalhe que traz essa sensação, mas ele tem que estar em harmonia com o ambiente inteiro, tá? Uma cor mais eclética e mais neutra pode ser um bege, um camurça, um verde musgo. Então, essas cores você consegue estar utilizando e traz muito aconchego. Outro detalhe, plantas, o verde com a madeira da planta também é muito bom. E às vezes até pode ser assim, aquelas plantas meio artificiais. Lógico que com uma qualidade melhor que a pessoa olhe, né, e fala assim: "Ah, essa planta é muito bonita, até parece natural", né, embora não seja. Então, quanto mais assim, mais a sensação de aconchego ela traz. E também elementos de madeira, elementos de madeira. Isso é muito importante, por quê? Porque a madeira tem essa sensação de aconchego, traz uma coisa mais aconchegante, traz uma sensação boa para o cliente, tá? Elementos de madeira, cor amarelo, bege, camurça, um vinho, o verde escuro, o verde musgo, então tudo isso acaba sendo as cores ideais para você usar no seu espaço de massagem. 2, iluminação. Iluminação é fundamental. É proibido utilizar lâmpada branca no seu espaço de massagem. É proibido utilizar lâmpada branca. Então, lâmpada amarela. Hoje em dia, graças a Deus, até o LED consegue oferecer para a gente a cor amarela, né? Numa frequência ali de 3.500, né? Então você consegue ter o branco quente, que traz essa sensação de aconchego, um LED amarelo. Então tem que ser amarelo. E se você conseguir dimerizar essa lâmpada, melhor ainda, melhor ainda. Hoje em dia, um dimmer custa ali em torno de R$ 60, então não é muito caro e o cliente ele percebe isso. Quando você diminui a luz, quando você aumenta a luz, é um processo teoricamente para o eletricista muito simples, mas para o cliente ele fala: nossa, olha que bacana, né? Olha o cuidado que ele tem, ele diminui a luz para que para quê? Para que eu consiga relaxar melhor. Porque se está tudo branco, muito claro, eu enxergo coisa demais, eu tenho muita informação, então eu preciso acalmar numa luz amarela, mais aconchegante, para quê? Para que minha vista consiga descansar e, consequentemente, né, o meu corpo todo também permita-se o relaxamento. Então você tem que fazer com que ele tenha essa vontade de relaxar. E aí você só dá aquele toque que vai, né, motivar, que vai estimular, que vai relaxar mais ainda o cliente, tá? Então isso é fundamental. A iluminação também tem essa função e é muito importante nesse aspecto. Terceiro ponto, temperatura ambiente. Tem que estar preparado. Se está quente,
tem que ter ar-condicionado. Não tem jeito, tem que ter ar-condicionado. Se você quer cobrar um valor justo pelo seu serviço, se você quer ser reconhecido profissionalmente, se você quer ter sucesso, tem que se organizar para ter um. Eu sei que às vezes no começo é mais difícil, mas procure. Então coloque um ventilador, tente fazer compre um ventilador mais silencioso possível, tá? Que te ajude nesse processo, porque o ambiente é fundamental. Se o cliente chega na época de verão no Brasil, um calor infernal, não dá certo. Então a gente tem que investir e aí não é luxo, é necessidade, é equipamento de trabalho. A gente tem que ter uma visão diferente disso. Eu investi num ar-condicionado para colocar no meu ambiente de trabalho, para melhorar a condição para o cliente, para eu ter mais atendimentos, é investimento sim. Então tenha essa consciência dessa importância disso. Assim como tem que ser um quente e frio para o inverno, né? Então quando está muito frio, tem que ter ali um aquecedor. E aí tudo bem, o pessoal fala assim, ar-condicionado é um problema porque ele resseca muito o ar. Compra um umidificador para o inverno ou para o verão também. Por quê? Porque às vezes ele resseca mesmo. E isso é prejudicial. Só que a pessoa sentir calor ou frio é muito pior. Sentir calor ou frio é muito... Isso afasta cliente. Isso afasta cliente. E aí você pode completar com um umidificador. E vai ser muito bacana, vai ajudar bastante. O seu cliente vai curtir muito, porque também demonstra que você valoriza, que você respeita o seu cliente, que você dá valor ao seu cliente e deixa o ambiente preparado para ele, tá? Bom, cores, iluminação, falamos da temperatura, tem também o quê? Quarto item, som ambiente. Tem que ter música sem voz, música da natureza, músicas de meditação, músicas de água. Isso é muito bacana, isso traz ali já uma sensação de relaxamento, a pessoa fica com vontade já de relaxar, então isso também é interessante. E um detalhe é que precisa sempre estar rodando, mudando essas músicas, porque muitas vezes aquele cliente que vem com você há muitos anos, vai chegar uma hora que ele fala assim, nossa, é a mesma música, 10 anos, então tente sempre procurar atualizar essa playlist, porque é bem bacana. Hoje em dia você tem no Spotify, você tem no YouTube várias músicas de spa, de meditação, então vai trocando, por quê? Porque o cliente ele percebe quando você utiliza a mesma música sempre, tá? Eu sei que tem algumas que a gente gosta mais e às vezes a gente põe lá, mas é interessante estar sempre, né, alternando elas. Por quê? Porque aí traz sempre uma sensação nova, diferente, e o cliente também curte muito isso. Apesar de que o principal é que a música não tenha voz, esteja relacionado à natureza, pássaros, água, principalmente água. Aí pode ser mar, pode ser cachoeira, pode ser rio, pode ser fonte, pode ser o que for, nesse sentido que vai trazer a sensação de relaxamento, vai despertar, né, essa sensação de relaxamento no cliente. Bom, temos o som, né, que aí pode pegar aquelas caixinhas de JBL, coloca ali no cantinho e tal, e com o celular vai controlando o volume e o tipo de música que você vai estar inserindo, tá? Então essa é uma forma bem simples, bem bacana da gente estar aplicando no nosso espaço de massagem. E além disso, o que mais? A gente tem também o cheiro, a identidade olfativa, tá? O aroma que a gente pode estar utilizando. E aí eu sempre indico, para ser mais eclético, para não correr o risco, tá, de você ter algum cliente que tenha alergia ou que não suporte muito um cheiro, né, mais assim ou mais assado, é a utilização dos aromas cítricos, para a identidade olfativa, para que toda vez que ele sinta esse cheiro, ele lembre do seu espaço, lembre da massagem, fala, putz, tem que marcar uma massagem, é interessante que você tenha aromas cítricos. Aí pode ser o laranja, pode ser o limão, capim-limão, né? Alguma coisa mais cítrica sempre ajuda nesse processo, tá? Então eu utilizo, por exemplo, no meu espaço o capim-limão e realmente é muito agradável, tá? E toda vez que o cliente vai entrar, nós borrifamos esse aroma, esse óleo essencial misturado com álcool, para quê? Para que ele
A hora que ele entre, ele já respire isso, sinta e desperte ali a sensação do bem-estar, a sensação do prazer e que já fique mais aberto, né, mais disponível para o relaxamento. Isso também ajuda muito. Então, essas dicas que eu estou dando para você, eu acho que são muito importantes para que você tenha ali um bom espaço de massagem. E outro detalhe é a maca. A maca tem que ser com regulagem de altura, ainda mais se você vai atender vários tipos de massagem, tá? Se ela tiver regulagem de altura, é fundamental. Você precisa ter isso, porque se você for atender uma massagem shiatsu, você vai precisar deixar mais baixo. Se você for atender uma relaxante, meio termo. Se você for atender uma drenagem, você pode deixar ela mais alta, mais alta. Então isso também é fundamental para um espaço que você vai aplicar vários tipos de massagem. E procurar deixar todos os seus instrumentos de trabalho prontos, organizados, bonitinho e sempre escondidos, né? Então, se é uma prateleira, coloca em box, em caixinhas, porque isso vai também deixar, mostrar organização, profissionalismo, tá? E não vai ficar ali tudo exposto para o cliente. Isso não é bacana. Ele tem que ter uma visão mais clean do seu espaço de organização, porque isso também já gera mais confiança no seu trabalho. Isso é muito importante, tá ok? Sei que nesse assunto dá para a gente falar, né, um vídeo inteiro só sobre isso, mas eu espero ter ajudado aqui pontualmente, né, você, Carla Michele, respondendo essa sua pergunta, tá ok?